Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro, né, na nossa quarta semana de iniciação científica e extensão aqui da Faculdade Unileia. Ontem à noite nós tivemos a abertura, né, com a professora Solange, falando um pouco dos nossos programas de pesquisa, de iniciação científica e os programas de extensão. Hoje pela manhã nós tivemos o aluno Ricardo, né, que foi monitor de pesquisa da professora Luciana Lamblé, que também esteve presente, falou da condução do trabalho, né, da pesquisa dela, né, e da inserção do Ricardo no projeto, né, a pesquisa que ele fez a partir daí, e foi muito interessante. Então, se porventura, né, vocês, por algum motivo, né, perderam a palestra do Ricardo ou a abertura de ontem, os vídeos estão gravados aqui no YouTube e vocês podem ter acesso, assim como este também vai ficar gravado. É, vou fazer minha audiodescrição, né, eu sou uma mulher branca de 46 anos, tenho cabelos castanhos lisos na altura dos ombros, né, estou usando uma blusa azul e atrás de mim tem um fundo de tela com o logo da Faculdade Unileia. E aqui na tela estão comigo a professora Ana Shirley e a Tamires, que depois também vão fazer a audiodescrição. Aos certificados, como a gente tem feito até aqui, vocês têm recebido uma lista de presença, né? E a partir da lista de presença de vocês, em até 15 dias úteis após a nossa última palestra, na sexta-feira, vocês vão receber, então, o link para o certificado. Nos nossos últimos eventos, tivemos alguns poucos problemas de estudantes que não receberam o certificado porque não colocaram corretamente o seu e-mail no formulário, aí acaba tendo algum problema. Mas aí alguns abriram ocorrência e depois receberam. Então, de toda forma, minha orientação é que vocês escrevam corretamente o e-mail de vocês, para que não atrase, né, a entrega do certificado. Já estou vendo aqui alunos de algumas partes do país, né, o que é muito legal aqui no Unileia, justamente isso, né, da gente estar aqui em contato com o pessoal de várias partes do Brasil. Alguns já estão dando boa noite e não estão dizendo de onde são. Então, para vocês que dão boa noite, não diz de onde são, por favor, né, nos informem de qual cidade vocês estão nos assistindo e qual é o curso de vocês. Bom, vou passar a palavra para a professora Ana Shirley, né, que é a nossa coordenadora do curso de administração. Esse ano, ano passado, né, porque o projeto de pesquisa começou em 2022 e termina agora em dezembro. A professora Ana Shirley, então, participou do nosso processo seletivo para pesquisa com os professores e a Tamires participou do processo seletivo para trabalhar na pesquisa da professora Ana. Eu vou desligar meu áudio, vou desligar minha câmera, mas estou por aqui. Qualquer coisa que vocês precisarem me chamar, né, eu apareço e falo alguma coisa. E vocês, nossos estudantes que estão no chat, qualquer dúvida também eu posso tirar por aí. O link para o certificado de presença, né, a gente vai mandar, faltando uns 20 minutos para terminar. Ana, Tamires, com vocês. Obrigada, Úrsula. Boa noite a todos. Boa noite, Tamires, que está aqui para dividir comigo essa apresentação. Boa noite aos nossos estudantes que compareceram para o nosso evento. Quem não me conhece, eu sou a professora Ana Shirley de França Moraes, sou coordenadora do curso de administração da Unileia. Nós propusemos essa pesquisa no ano passado, como a Úrsula falou, e a nossa área de pensar e de estudar é a área de gestão. Então, como faço parte do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, sou coordenadora da Comissão de Trabalho e Empregabilidade do Conselho, nós pensamos em uma pesquisa que fosse ampla e que pudesse congratular e congressar todas as áreas da gestão. E aí nós buscamos um tema muito novo e que poucas pessoas se dedicam ao estudo.
que se chama Economia Circular. O nosso projeto, ele se intitula Economia Circular, novos negócios e mudança de comportamento de consumo. Vocês vão entender pela nossa apresentação que todos esses itens, eles se somam para efeito da construção da nossa pesquisa. Antes de nós iniciarmos, nós iremos passar a Tamires a apresentação dela e vamos fazer a nossa autodescrição. Eu, professora Ana Shire, sou loira do cabelo comprido, pele branca, não é? Estou com uma blusa preta e ao fundo eu tenho a minha estante de livros, como não podia deixar de ser, e nós esperamos que vocês possam acompanhar passo a passo a nossa apresentação, todos aqueles, inclusive aqueles que tenham mais dificuldade de visão, de audição, mas que contamos com a compreensão de todos vocês. Tamires, boa noite, você se apresenta. Boa noite, professor. Boa noite a todo mundo, eu sou a Tamires, sou estudante de letras e sou monitora do projeto de iniciação científica que eu participei junto com a Ana Shirley. Eu sou de pele morena, parda, né? Cabelo cacheado, médio, e aqui no fundo tem a cortina do meu quarto. E sou de blusa rosa. Que bom. Então, já que a Tamires se apresentou a todos vocês, vamos então iniciar a nossa apresentação do projeto que nós nominamos aqui como Projeto de Economia Circular, que nos rendeu ao longo desse ano, né, de 2022 e 2023, muita produção. Nós vamos ver quando apresentarmos os nossos slides. Nós dividimos a apresentação em 2 momentos. O primeiro momento eu vou falar especificamente sobre a parte teórica da nossa pesquisa e que congrega a economia circular, os novos negócios e como há essa mudança da economia linear que hoje nós praticamos para a economia circular. Então, essa parte teórica de base da pesquisa eu estarei apresentando. A seguir, a Tamires irá apresentar uma parte que ela se dedicou a fazer o levantamento, a fazer estudos, que é justamente a mudança de comportamento de consumo. Ou seja, a economia circular e os novos negócios, eles não existem se nós não tivermos mudança no comportamento de consumo. E nós vamos entender por quê a partir da nossa apresentação. Vamos subir os nossos slides. Um momento, por favor. Conseguem ver a nossa apresentação? Sim, está aparecendo. Perfeito. Então, nós vamos iniciar a nossa apresentação falando especificamente sobre a nossa proposta de hoje. A nossa proposta é falar sobre a economia circular, o tema macro do projeto, e como essa economia circular gera novos negócios
sobre a ótica empreendedora e nos exige uma mudança de comportamento de consumo. E por isso nós vamos falar sobre a ODS 12, justamente o primeiro slide que nos apresenta a seguir. Observe, o nosso projeto ele vai focalizar efetivamente a ODS 12. Por quê? Porque é aquela que vai se preocupar com a mudança de comportamento, não só do consumo, mas também da produção. Existe, na verdade, uma necessidade dupla em relação a esta mudança. Para que nós mudemos a economia, precisamos que os empresários, que os responsáveis pelas organizações também busquem novas formas de produzir, assim como os consumidores busquem também novas formas para consumir. Então, o nosso grande foco da pesquisa é a ODS 12, não é? Seguindo, é importante mostrar para vocês a mudança efetiva no modelo econômico. Nós temos hoje, e diria sim, afirmo que hoje se mantém, uma produção que tem início, meio e fim muito bem delineados. Isso significa que este fim pressupõe um desperdício daquilo que é produzido, sem reaproveitamento, sem reposição, construindo aquilo que nós chamamos de lixo. Então, esses descartes que nós conhecemos como lixo, muitas vezes coloca no meio ambiente, na natureza, o seu desvio e o seu final, o que traz consequências muito graves e muito sérias para o nosso meio ambiente e para a sociedade também, uma vez que, se você não reaproveita elementos, automaticamente você não permite que pessoas tenham o aproveitamento daquilo que é dispensado em prol de questões econômicas. Coisa que na economia circular isso não acontece. Por quê? Porque na economia circular nós temos uma produção em contínuo. Nós não temos início e fim. Por quê? Nós produzimos a partir de matéria-prima, essa matéria-prima ela é transformada no produto, e este produto que entra para o consumo também volta a esse sistema econômico em termos de valor. Por quê? Porque nós reaproveitamos, porque nós transformamos, porque nós reciclamos. Mas observa, não adianta eu reciclar, não adianta eu produzir o reuso se os consumidores não vão, na verdade, aproveitar esse novo produto. Ou mais dizendo, consumir este novo produto. Por isso é que a nossa pesquisa ela se preocupa com a economia circular como uma possibilidade imensa em termos de novos negócios. Observa, se você trabalha no reuso, se você trabalha na reciclagem de produtos, você cria valores econômicos a partir de um negócio criativo que ninguém ainda tenha pensado. Ou, na verdade, que vários pensaram e estão aproveitando aqueles valores para a sua subsistência. E, com isso, gente, muitos projetos sociais são criados, né? Nós temos projetos maravilhosos que partem de novos negócios,
e que trazem às famílias, às comunidades, ganho financeiro efetivo. Mas não adianta produzir se não há consumidor. Por isso, a necessidade de mudança de comportamento. Por que não usar uma roupa usada, que os brechós fazem o tempo todo? Por que não usar uma roupa usada à medida que ela é limpa, higienizada e serve num custo muito menor, para que você possa aproveitar e, na verdade, utilizá-la no seu dia a dia, a qualquer momento. Mas se eu não tenho um comportamento de consumo para comprar uma roupa usada, não adianta de nada ter o brechó. Então, é importante que nós façamos essa ligação, porque a economia circular ela só traz valor à medida que nós aceitemos e percebamos a necessidade que nós temos de reaproveitamento, de reciclagem. Observe, a matéria-prima no mundo está terminando. As árvores estão em esgotamento. As águas estão poluídas. O clima está mudando assustadoramente. Nós precisamos mudar. E tenha certeza, a mudança parte do nosso comportamento. A mudança parte do comportamento de produção dos nossos empresários e gestores. Então, nós precisamos ficar atentos. O futuro do país, do mundo, do Brasil, de todos os países, vai depender dessa nossa tomada de posição no dia a dia. E veja, não é uma questão só do coletivo. Nós, cada um de nós, tem a responsabilidade de assumir esse ônus. Eu, Tamires, vocês, nós temos sim que assumir esse ônus. E esse ônus é compreender que o mundo precisa de uma nova leitura para produzir e para consumir. Então, a economia circular ela vem ao encontro dessa proposta que nós falamos aqui. É fundamental que nós comecemos a pensar, a mudar nossa forma de agir, das nossas atitudes em relação ao consumo. Consumir o necessário, consumir o reaproveitável, consumir uma série de situações que tragam realmente valor a que nós possamos viver melhor. Não o consumo desenfreado que nós vemos, em que as pessoas compram sem saber por que até compram. Porque, observe, um dia a matéria-prima termina. E quando terminar, o que faremos? Mas precisamos começar a pensar hoje, eu acredito até que nós já estejamos atrasados em relação a esse pensamento circular, não é? Porque a Terra, o tempo passa, e a cada dia nós vemos mais poluição, mais lixo sendo jogado na natureza, e nós não aproveitamos esse descarte. Então, a economia circular vem para isso, para pensar em produzir a partir do descarte, a partir de coisas que vão para o lixo e que são facilmente reutilizadas, mas que muitas pessoas, diria a maioria, e a nossa pesquisa revelou isso, não aproveita. Não se comporta de forma atitudinal, observando essa necessidade premente da economia circular. Então, com isso,
nós vamos a caminhar e vamos falar um pouquinho do elemento comparativo entre essas duas economias. A economia linear é que predominantemente nós temos hoje. É a economia em que nós pegamos a matéria-prima, produzimos um produto, esse produto vai para consumo e, ao consumir, aquele que detém o produto, quando ele não quer mais, quando ele acha que está velho, quando ele acha qualquer coisa que seja, ele joga no lixo. Por isso que muitas vezes dizem assim, gente, nos Estados Unidos você anda pela rua, você vê móveis, roupas, casacos na porta das casas. Isso é descarte. Isso é descarte. E esse descarte, se não for pego por outras pessoas, vai parar no lixo. Mas será que há lixo para tanto produto que é, na verdade, descartado? Sabemos que não. E muitas vezes esse lixo vai parar no mar. Vai parar na flora, nas florestas. E isso vai deteriorando a nossa natureza, o nosso meio ambiente e, consequentemente, abalando sensivelmente o nosso clima da Terra. Olha que preocupação, temos que pensar nisso. A economia circular vem para fazer um movimento contrário, não mais sugerir o descarte, a criação de lixo, mas fazer com que essa matéria-prima seja produzida e transformada num produto, colocada no mercado e automaticamente disponibilizado para o consumidor, que, por sua vez, quando não quiser mais, nós teremos organizações, nós teremos empreendedores que irão transformar esse lixo ou esse descarte em novos produtos. Isso é economia circular. A economia circular é, na verdade, o reaproveitamento, a reciclagem, o reuso. Mas mesmo que as empresas façam investimento pesado ou que empreendedores construam projetos sociais fantásticos, de nada adianta se nós não mudarmos o nosso modo de consumo. Então, observa, isso tudo que nós estamos falando está intimamente relacionado. Não dá para ter uma economia circular sem que nós mudemos o comportamento de consumo. Então, observar esses dois modelos de economia nos mostra perfeitamente o que nós precisamos fazer e pensar e tomar atitudes diante das situações que nos são colocadas. Veja, à medida que se apresentam organizações dentro desse modelo circular, nós vamos ver que as leituras empreendedoras, as leituras criativas, elas vão surgir efetivamente para todos nós. São famílias que investem na produção de fantasias para o carnaval. É uma organização que busca consumir todas as verduras e todas as frutas que iriam para o descarte, que iriam para o lixo, e eles reaproveitam para vender esses produtos desidratados. Isso é economia circular. Mas que adianta essa produção de legumes e verduras que naturalmente iriam para o lixo se transformarem em produtos desidratados
se não tem quem consuma, se não tem quem tem o desejo de assumir essa necessidade da economia circular para o reuso, para a transformação e, efetivamente, para a reciclagem. Então, é importante, novos negócios podem aparecer de forma fantástica, mas não adianta que esses novos negócios ocorram sem que nós tenhamos essa visão de mudar o nosso comportamento ao consumir. Então, com isso, é importante falar para vocês sobre alguns aspectos que a economia circular precisa e traz. O primeiro é preciso o desenvolvimento da tecnologia, né? São as tecnologias que possibilitam hoje muitas novas organizações, muitos novos negócios que crescem a olhos vistos, como é o caso das startups. As startups são modelos de negócio em que se fundamenta na inovação, na criatividade e também na tecnologia. Nós temos empresas que são plataformas, mas que trazem grande contribuição a todos nós. Eu tive a oportunidade hoje de conhecer um CEO de uma grande startup chamada iFriend, em que o grande negócio é, veja que interessante, reunir numa plataforma todas as informações turísticas e de eventos de cada localidade do mundo. Se antes você precisava ir e entrar em cada site, eu vou a Paris, então eu vou ver como funciona o ingresso da Torre Eiffel. Aí eu ia lá olhar. Aí, quais são os outros passeios que eu tenho em Paris para usufruir? Quais são os hotéis que eu tenho à disposição, mais caros, mais baratos, mais econômicos? Essa plataforma te dá todas essas informações. Isso é uma startup. É um novo negócio extremamente lucrativo e que, com criatividade, traz muitas informações para aqueles que frequentam a plataforma. É óbvio, é certo, que eles têm todo um conjunto, né, de organizações provedoras, né, que sustentam o site, que fazem propaganda, e com isso, claro, eles têm um lucro fantástico. Mas, por sua vez, nós também temos nessa gama, nesse conjunto de empresas de economia circular, aquelas pequenas que a família cria para subsistir. A senhora que faz fantasias para pet. E como ela ganha dinheiro? Porque o dono do pet, ele investe em qualquer coisa que seja, que traga alegria para si e para o próprio animal. Quem tem um gato, quem tem um cachorro, sabe e entende o que eu estou dizendo, certamente. Não há limites para aquele que tem amor pelo animal. E ela compreendendo esse negócio, né? Uma pessoa com pouquíssima instrução, mas com uma habilidade manual fantástica, ela construiu um negócio para ela e para a família, produzindo roupinhas pet. Na verdade, fantasias, foi como ela começou, e depois ela começou a fazer roupas de festa, roupas temáticas para o aniversário do pet, e ela ganha bastante dinheiro. Então, observa
que a economia circular não é só para aqueles que entendem da tecnologia, é muito mais que isso. É também para aqueles que têm ideias muito criativas e que têm habilidades natas, que trazem consigo e podem transformar em negócios. Então, a questão da tecnologia, ela tem realmente um peso dentro do processo de economia circular. Mas não é só isso, né? Ela vai trazer um conjunto de elementos que tem uma relação muito precisa com a questão do consumo. O que adianta ter uma plataforma maravilhosa de informações se as pessoas lá não vão? O que adianta ter uma criação de um negócio tão criativo de construir fantasias para os pets se ninguém compra? Como um outro negócio que eu conheci, em que a roupa é toda feita em jeans usado. Roupas de festa, roupas do dia a dia. E aí eu pergunto, são peças maravilhosas, peças únicas, porque o descarte é único. Mas que adianta ter essa marca fantástica, inclusive da Suíça, se ninguém vai lá e consome? Muitas vezes a pessoa consome muito mais por uma questão de responsabilidade social do que propriamente para o uso. Então, nós vamos ver que a economia circular, ela permite novos negócios. Outra, ela permite que empreendedores observem oportunidades em áreas várias e consiga, com isso, abrir novos negócios. Além disso, é também importante pontuar que as comunidades também se beneficiam desse aspecto em relação às novas propostas da economia circular, diminuindo o lixo, diminuindo a produção de descarte, diminuindo a poluição e aumentando, gente, a possibilidade de subsistência de comunidades inteiras. Então, nós vamos ver que a economia circular é, sem dúvida, um estudo que merece nossa atenção, mas, mais ainda, é muito importante que nós possamos implantá-la a partir de mudanças de comportamento, não só do nosso consumo, mas também da produção realizada pelas organizações. Com isso, eu gostaria, antes de passar a palavra para a nossa querida Tamires, eu vou falar sobre os resultados da nossa pesquisa, que nós conseguimos muitas produções dessa pesquisa, né? Nós conseguimos, efetivamente, 3 artigos publicados no site do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Nós produzimos um artigo que foi selecionado e apresentado no Fórum Internacional de Administração em 2022, em Belém. Nós também produzimos um artigo selecionado e apresentado no EMBRA, que é o Encontro Brasileiro de Administração, que ocorreu este ano, de 2023, em Belo Horizonte. E nós participamos, né, de todos os seminários de iniciação científica e de pesquisa aqui da Faculdade Unileia. Ou seja, nós tivemos uma produção muito significativa para um ano de pesquisa. E, com isso, eu agradeço também a participação da Tamires, né, que colaborou efetivamente para o nosso resultado. E, com isso, eu passo a palavra a Tamires.
Muito obrigada, professora Ana. Então, depois de tão bem explicado pela professora, né, vimos que precisamos de novos comportamentos de consumo, né? Mas como a gente precisa saber como as pessoas vão se comportar, se elas vão compreender, se elas vão se adaptar a esses novos comportamentos de consumo. Por isso, então, nós analisamos o comportamento do consumidor. Então, pois é preciso compreender como as pessoas consomem os produtos e os serviços, de forma a identificar quais são os fatores que influenciam na escolha de um produto ou da marca, de forma a satisfazer as necessidades e desejos do consumidor. Então, nesta análise, está posto um pressuposto da economia circular, consumir com responsabilidade ambiental e social. Então, essa, né, a parte mais importante da nossa pesquisa, né, a nossa preocupação com as matérias-primas, com o ambiente, com o social. Então, parte de cada um de nós essa responsabilidade, né? Então, vamos ver daqui para frente como que a gente viu na pesquisa, né, como as pessoas se comportam, se elas se adaptariam a essa nova mudança, né, de comportamentos. Agora, vamos ver, então, fatores de consumo, né? O Kotler, ele elenca os fatores de decisão para o consumo, fatores culturais, classe social, familiar, faixa etária, profissão e estilo de vida. Então, atualmente, é preciso incluir mais um fator, sustentabilidade social e ambiental. Então, geralmente, todos esses fatores que eu mencionei anteriormente, né, são o que mais nos leva a comprar, a decidir consumir alguma coisa. Mas uma coisa muito importante, como a professora Ana falou até o momento, é que a gente precisa começar a pensar de uma outra forma, né? Já vemos tanta mudança no mundo e todas elas não estão sendo favoráveis, né? Então, a gente precisa começar a ter uma mudança, né? Precisamos começar a decidir para o nosso consumo também sobre a sustentabilidade social e ambiental. Vimos que isso é muito importante, é uma coisa que já precisávamos ter mudados, né? Desde antes, mas agora a gente aprendendo mais, estudando mais, podemos já começar, desde agora, então, mudar a nossa forma de comportamento. Se cada um de nós mudarmos um pouquinho o nosso pensamento, mudarmos um pouquinho nossas decisões, todos nós vamos empenhar para um futuro melhor, né? Mais sustentável, tanto socialmente quanto ambientalmente, que é o que todos nós esperamos, né? Então, a pesquisa de levantamento foi sobre uma mudança no comportamento de consumo. Foram enviados 200 links do Forms via e-mail e também usamos via WhatsApp, de forma randômica, que é sem prévia de seleção. Dos 200 forms, foram 45 que retornaram respondendo, né? E foram realizados no total 9 perguntas. Os respondentes não possuíram uma faixa etária específica de idade, né? Então, no total, enviamos 200 links do Forms. Os meios que foram enviados foi via e-mail e WhatsApp. E a gente recebeu 45 respostas, né? Agora eu vou mostrar para vocês, na nossa apresentação, alguns resultados importantes dessa pesquisa. Então, que a gente viu as mudanças no comportamento de consumo. O que motivava, né, a motivação ao consumo? O que motiva as pessoas ao consumo? Então, como vimos, temos uma diferença muito grande no preço, né? O que mais motiva as pessoas a comprarem, então, 63% é o preço. Então, 63% das pessoas levam mais a sério o preço antes de tomar uma decisão de compra, né, de consumo. E 35% das pessoas levam em conta a relevância social antes de efetivar a sua compra, né? E apenas 2% das pessoas levam em conta a moda. Então, na nossa pesquisa, vimos que o que as pessoas mais se preocupam, a motivação delas são com o valor, né? Todo mundo gosta de uma promoção, então. E também a gente viu, né, mudanças na forma de consumo. Será que você mudaria sua forma de consumo?
Então, a gente viu que 81% das pessoas falaram que sim, que elas estavam dispostas, que elas poderiam sim mudar a sua forma de consumo, né? E 19% responderam que talvez. Não tivemos nenhum não por enquanto, né? Então, na nossa pesquisa vimos que as pessoas elas se conscientizaram sobre o grande problema que temos, né? E falaram que sim, talvez 81% delas mudariam sim, com certeza, né, o seu estilo de vida, sua forma de consumo. Então temos uma resposta bem positiva até o momento. Somente 19%, me desculpem, 19% talvez mudariam, né? Estão um pouco em dúvida a respeito da mudança no comportamento de consumo. A seguir, na nossa pesquisa, perguntamos para as pessoas, né, se elas comprariam produtos de reuso. 89% responderam que sim, que comprariam sem problema algum, né? 6% responderam que talvez, e 5 pessoas, então, ali que não comprariam, né? Então, a maior parte, né, quase 90% das pessoas pelo qual nós perguntamos, elas estariam dispostas, né, a comprar produto de reuso, a reutilizar ali, então, matéria-prima, né, fazer bem para o meio ambiente, para o nosso social. Então, a maior parte das pessoas, elas estariam, sim, dispostas a fazer essa mudança. Temos um ponto bem positivo, então, de pessoas conscientes e prontas para mudar, né, sua forma de consumo, seu comportamento. Isso é uma coisa muito boa até então. Continuando na nossa pesquisa, então vimos que algumas pessoas elas utilizariam produtos de reuso, mas será que algumas já consomem? Foram isso que a gente colocou então na nossa outra pergunta. Então, continuando nossa pesquisa, mudanças no comportamento de consumo. Consomem produtos de reuso. Então, vimos que 61% não consomem, né? E 27% das pessoas na nossa pesquisa, elas consomem alguns produtos. E 12% sim, elas consomem sim. Então, a gente viu que o quê? 61% das pessoas, elas não estavam dispostas, elas não estão, né, comprando produtos de reuso. Mas na nossa pesquisa anterior, vimos que elas estão dispostas a começar a adquirir, né, esse comportamento. Então, mesmo aquelas que ainda não compram, que não consomem produtos de reuso, vimos que elas estão prontas para dar esse próximo passo, que é mudar o seu comportamento, né? Que é pensar no meio ambiente. Então, temos um ponto positivo. Mesmo que ainda alguma parte, a maior parte das pessoas ainda não produz, não compram, né? Elas estão dispostas a comprar. Então, vemos um lado positivo aí. Continuando aqui na nossa pesquisa, nas nossas considerações finais, então, a economia linear, ela deve dar lugar à economia circular. Por quê? Porque as matérias-primas, elas se esgotam, assim como o próprio meio ambiente. E é isso que nós estamos passando, né? Nós estamos passando por mudanças em temperaturas que nunca passamos antes. Então, a gente está vendo que o quê? Que o nosso meio ambiente, ele tem um limite. E vemos que ele já está chegando nesse limite, né? Então, por isso que devemos dar lugar, né, a esse novo comportamento, a esse novo modo de vida, porque as matérias-primas também estão chegando no limite, também vão se esgotar. Então, precisamos prestar muita atenção no nosso comportamento. A economia circular e criativa é uma nova porta que se abre como uma nova oportunidade de novos negócios para as próximas décadas. Então, se a gente começar a pensar agora, com certeza o nosso futuro, com certeza para nossas próximas décadas, nossos filhos, eles vão ter o quê? Um consumo melhor, um meio ambiente melhor e um social melhor. E é tudo isso que a gente quer, não é mesmo? A gente já está preocupada com tantas coisas que acontecem com o meio ambiente, então essa mudança precisa partir de cada um de nós. E apesar de reconhecerem a importância e a necessidade de mudança de consumo, os respondentes à pesquisa, na prática, poucos realizam ações para um consumo sustentável e responsável.
Então, como eu falei, como na nossa pesquisa, a gente viu que mais de 80% das pessoas dizem que então consumiriam produtos de reuso. Mas, infelizmente, mais de 60% delas ainda não faz isso, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma conscientização, a gente precisa de uma mudança. E não pode ser daqui 10 anos, daqui 20 anos. Precisa começar a fazer essa mudança agora. Então, a educação é o grande canal de mudança do comportamento de consumo. Então, desde a educação infantil até a educação superior, inclusive na educação familiar. Então, por isso que é tão importante esse projeto de iniciação científica, porque vem disso por meio da educação. A gente recebe essas informações por meio desses projetos, por meio da educação infantil, da educação superior e até mesmo na família. Eu mesmo, se não fosse por participar desse projeto, eu não saberia que as nossas matérias-primas estão se esgotando, eu não começaria a pensar em utilizar coisas reutilizáveis. Então, é muito importante a gente estar sempre por dentro, né, de tudo que acontece para o nosso meio ambiente, nosso meio social. E um dos canais mais importantes, então, que vai nos levar a mudar nosso comportamento, a mudar o nosso pensamento, com certeza é por meio da educação. Então, tudo que a gente for aprendendo nesses projetos de iniciação científica é muito importante, é muito legal a gente passar para as pessoas da nossa família, para os nossos amigos, porque é assim que eles vão saber da importância da gente ter uma mudança de comportamento, porque precisamos mesmo mudar os nossos comportamentos e precisa ser agora. Com isso, Tamires, eu fiquei fascinada pela sua apresentação. Está de parabéns. Eu tenho certeza que está um pouco nervosa, mas se saiu muitíssimo bem, não é? Eu gostaria de retomar a palavra para fazer um comentário sobre o que a Tamires falou por último. Nós não temos outra saída. A nossa saída é realmente buscar o caminho da educação para que nós possamos educar as pessoas, não só na educação superior, não só na faculdade ou na universidade. Não, nós precisamos começar isso de muito cedo. Precisamos começar nas famílias, em que os pais e as mães possam conversar com os seus filhos sobre este problema que o mundo vive. Não é o Brasil, é o mundo. Nós vemos todos os dias nos noticiários o degelo do Ártico, da Antártida, a morte de animais sem justificativa. Então, nós vamos ver que a natureza clama pela nossa ajuda. E não tenha dúvida que só pela educação nós conseguiremos vencer esse entrave que hoje nós vivenciamos. As famílias iniciando essa fala com seus filhos, com os seus membros, a escola, desde a educação infantil até a educação superior, trazendo conteúdos efetivos que tratem desses assuntos. Então, nós vamos ver realmente que são aspectos que nós precisamos observar e agir. Como vimos na pesquisa, não basta só refletir e ter intenção, é preciso agir. Quando nós pegamos o resultado da nossa pesquisa, isso fica muito claro. É verdade que muitos têm intenção de consumo para a reutilização, para o reuso. Mas, quando você pergunta se a pessoa realmente age de forma a consumir produtos de reuso, de reciclagem, eles dizem que não. Então, há uma distância entre o pensar e o agir.
E aí só a educação, gente, tem a possibilidade de mudar o jogo. E com isso, colocando trabalhos para que os estudantes pensem sobre essas situações, colocando disciplinas dentro das matrizes curriculares dos cursos. Aqui na nossa instituição, nós temos várias disciplinas que discutem essa questão, principalmente a PECS, né? Então, vejam, a educação é a grande saída para todos nós. Não é para a Terra, porque não existimos sem a Terra. E por isso precisamos pensar em mudar nossos comportamentos. Muitos serão futuros gestores, precisarão agir na sua profissão pensando sobre isso, né? E aí nós trazemos para vocês bases, leituras, aquilo que nós usamos para estudar tudo isso que nós apresentamos aqui. Então, nós temos livros, nós temos sites, nós temos normas técnicas, ou seja, um conjunto de elementos que nos possibilitaram formar essas ideias com argumento, com comprovação, para chegar aqui e dizer para você: é preciso mudar, é preciso observar a natureza, a sociedade, construindo um espaço muito mais coletivo, muito mais solidário e tratando efetivamente de uma mudança de consumo e de produção. Com isso, nós agradecemos, né, a audiência de vocês e nós ficamos à disposição para esclarecimento de dúvidas, de perguntas que vocês tenham sobre o assunto que nós trouxemos hoje para todos vocês. Obrigada. Professora Úrsula. Obrigada, professora Ana. Obrigada, Tamires. Vou pedir para vocês compartilharem a apresentação de vocês, para a gente poder aparecer com maiorzinho na tela. Quero agradecer o trabalho, né? Dizer que a professora Lucília está encerrando esse ciclo aqui da pesquisa esse ano, né? Já apresentou vários resultados do trabalho dela ao longo, né, desse período. Enfim, nós temos artigo publicado na revista, vocês fiquem à vontade para procurar, temos outros vídeos dela. Será que nós teríamos... eventos. Aqui eu tenho um QR Code e o meu e-mail, né? Para quem quiser conversar comigo sobre o assunto da pesquisa. Eu precisaria de uma ajuda porque não estou conseguindo descer o slide. Você carregou ele? Carreguei. E não consigo. Pronto. Pronto, resolvido. Acontece, né? Hoje a professora Nachile teve um dia desafiador, estava sem internet o dia inteiro. Né? Nos momentos finais, ela, né, bem, nos últimos minutos próximos, né, ao encontro, ela conseguiu. Mas, enfim, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vejo aqui os estudantes, né, corroborando com o que foi falado, das iniciativas individuais, mas também, né, da importância da gente pensar em políticas públicas, né, controle de empresas, porque uma coisa é você economizar sua água no banho, mas outra coisa é uma empresa de bebida, uma empresa de jeans que gasta muita água, né, muito mais do que a gente no banho. Mas, enfim, mas de toda forma, né, a gente tem que fazer também nossa parte e continuar, né, por políticas públicas que, de fato, possam contribuir, né, para a melhoria, enfim. Úrsula,
Por da isso questão é que ambiental. Oi. quando nós falamos de mudança de consumo, nós falamos de mudança de produção, porque não adianta nós fazermos e as organizações não fazerem, né? Então, é uma coisa caminha junto com a outra. Exatamente, exatamente. Bom, gente, é isso. Quero agradecer a presença de vocês, né, que estão aqui nos acompanhando no YouTube. Agradecer a professora Ana Shirley, Tamires, parabéns pela apresentação. Né? Não ficou nervosa, Obrigada. né? Falou bem, né? Assim, demonstrou que, de fato, sabia o que estava falando, né? Que fez a pesquisa orientada pela professora. Quero Paulo, que está no estúdio, né, dando suporte para a gente aqui, né? E nos encontramos amanhã, às 9 horas da manhã, né, com a palestra com a Juliane, né, que é orientando da professora Luciana Mendonça, né, aqui mesmo no YouTube. Então, gente, boa noite, vamos descansar, né, e pensar aí nessa mensagem que a professora nos trouxe hoje. Tchau, tchau, até amanhã. Até Boa logo. noite. Boa noite.